A jornalista Rose Nogueira conta sobre sua vida durante a ditadura. Eu fiquei quase uns 40 dias no DOPS, acho. As lembranças. Morreram mais de 60 pessoas. As histórias. Eu fui denunciada em 3 artigos da Lei de Segurança Nacional. Eu não fui absolvida logo em seguida, ainda teve mais. Fiquei 2 anos em liberdade vigiada. E as provocações. Companheira de cela de Dilma Rousseff. Hoje, 11 da noite. Ai de mim, ai de mim, que dor, provocações. Tem que começar com esse gemido grego mesmo, provocações, ai me. Estamos há 12 anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social, provocações. Mas alguém vem aqui contar um pedaço da história recente do país. Uma jornalista presa pela ditadura 33 dias após o nascimento do filho, ficou quase 1 ano na prisão, onde foi torturada, além de outras coisas. Depois foi julgada e absolvida. Trabalhou depois nesta nossa TV Cultura, onde teve seu chefe, o jornalista Fernando Pacheco Jordão, e depois Vladimir Herzog, morto pela mesma ditadura que a afastara do filho recém-nascido. Fez história na Rede Globo e na Bandeirantes. Hoje é uma defensora dos direitos humanos e da Comissão da Verdade. Criada por sua companheira de cela, a nossa presidente Dilma. Ela vem aqui falar disso e de seus trabalhos jornalísticos. Ela é Rose Nogueira. Rose Nogueira, o que você fazia na vida no final de 1969? Bom, estava presa. Eu fui presa no dia 4 de novembro de 1969 e antes disso eu era repórter da Folha da Tarde, da área de cultura e variedades. E estava em licença maternidade e aí fui presa pelo DOPS, pelo delegado Fleury e o Esquadrão da Morte. Por que a ditadura te prendeu? Então, nesse dia, foi um dos piores dias para o Brasil. Você deve lembrar, nesse dia morreu Carlos Marighella. Como era ter em casa Carlos Marighella em pessoa? É uma das figuras mais doces que o Brasil já produziu. Né? Grande Marighella, grande porque era muito alto também e de uma doçura impressionante. Ele fez algumas reuniões na minha casa com algumas pessoas e depois souberam disso. E aí, ele era o homem mais procurado do Brasil naquela época. E eu estava grávida, um pouco antes. Estava grávida e ele teve o cuidado de me trazer aquele livro Parto Sem Dor. E enquanto aguardava à noite os companheiros para fazer a reunião, eu não participava das reuniões, eu ia para o quarto, era o apoio logístico, usavam a minha casa e o meu marido, Luiz Roberto Closet, chegava bem tarde do jornal. Você resistiu à prisão? Olha, eu falei que eu não ia ser presa como eles queriam. Eu falei, não vou, não vou. E ele levou um susto, porque ele queria levar meu filho de 1 mês de idade para o juizado de menores. Eu falei, se vai para o juizado, eu não vou, eu não vou.
ele vai ter que ou ir comigo ou ficar com a minha família. Eu estou amamentando. E aí ele disse, o delegado, eu posso usar violência. Quer dizer, ele não falou com essa delicadeza. E eu falei para ele que ele podia, mas com meu filho eu não ia. O que eles fizeram com seu filho recém-nascido? Então, aí concordaram que ficasse com a minha sogra, meus sogros, porque era no caminho do DOPS, na rua Rego Freitas que eles moravam, não é? Celina e Rubem Closet. Aí ele ficou com os avós paternos, aí eu fui presa. E eu fui para o DOPS, mas eles levaram o Luiz Roberto... Para onde te levaram? À noite, para o DOPS. Para o DOPS. E como é que foi lá? Foi um horror. Eu cheguei, já tinha muita gente presa aquele dia, não sabia disso. E estava na sala do delegado Fleury, eles não fizeram nenhuma pergunta para nós. E estava junto o Genésio, homem, a gente chamava ele de Rabote, um outro muito alto chamado Marinheiro, que ele resistiu muito, ele não deu o nome dele. Marinheiro, estava o Roberto, um engenheiro, Manuel, outro engenheiro, parece que trabalhavam no metrô. Estavam duas moças sentadas num sofá. Eu pensei que fossem presas também, mas depois me disseram que eram da polícia. E, de repente, tocou um telefone e um deles atendeu e gritou, ele entrou, ele entrou. E saíram todos correndo, pegando umas espingardas que estavam numa vitrine. Pegaram as espingardas, saíram correndo e mandaram a gente para as celas, para fazer impressão digital e para as celas. Mais tarde, à noite, eles chegaram gritando, batendo nas paredes, dando risada, fazendo muita algazarra, dizendo, matamos o chefe, matamos o chefe. E a gente dizia, mentira, 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 todo mundo dizia, mentira, era para nos aterrorizar. Mas chegou na minha celinha, lá no fundão, que já foi demolido, lá no prédio do DOPS, a Makiko Kishi, que era fotógrafa também da Folha da Tarde, e foi presa ao fotografar o Marighella morto e nos confirmou que ele estava morto. Foi o pior dia. Eu acho que o Brasil vai demorar muito para ter uma figura como ele. Rose, os torturadores falavam contigo ou só torturavam? Não. No meu caso, quer dizer, eles demoraram um tempo para me chamar. Você deve saber que eles tiram a roupa da gente. Eu não passei pela cadeira do dragão e eu não fui ao pau de arara. Eu era a moça que eles chamavam de Miss Brasil. E por aí você pode imaginar o que quiser. E eu tinha leite. E então incomodava o torturador eu ter leite. E aí me deram uma injeção à força, que eu também resisti, para cortar o leite. Isso foi, eu não sei, perdi a noção assim dos dias, a gente não tinha certeza. Aí eu fiquei sem leite. E para mim, o leite era a ligação com meu filho, não é? Eles também fizeram coisas bárbaras. Por exemplo, foram buscar a minha sogra e levaram um menino já perto de 2 meses ou com 2 meses. Eu fiquei quase uns 40 dias no DOPS, acho, não tenho certeza. Eu fui para o Tiradentes, a gente ia para o presídio Tiradentes, quando o juiz, que era civil da auditoria militar, decretava a prisão preventiva, não é? E eu fui denunciada em 3 artigos da Lei de Segurança Nacional. Aliás, quando a gente lê, é tudo meio parecido. Tentar derrubar o regime pela força. Nunca tentei nada disso, mas era tudo parecido. Eu fui denunciada em 3 artigos e me mandaram para o presídio Tiradentes nas vésperas do Natal. Agora, nesse ínterim,
de 4 de novembro até chegar a hora de ir para o Tiradentes, no DOPS é que foi terrível. Aí levaram meu filho, foram buscar a minha sogra, dizendo que eu ia receber visita, eu e meu marido, e enquanto eles ficaram um tempo lá no DOPS, lá em cima, né? E eu na cela, e vinha aqueles sujeitos, todos eles tinham todos o nome no diminutivo, tudo, Luizinho, Rubinho, Nelsinho, sei lá que nome, tudo no diminutivo. Vinham na cela, na janelinha, dizia assim, olha aqui, teu nenê está lá em cima, teu nenê está lá em cima, eles quebram a perna, eles podem queimar. Era assim. Rose, depois do DOPS, o presídio Tiradentes, companheira de cela de Dilma Rousseff. Foi bom, foi mal, piorou, melhorou? A captura era feita geralmente pela, como é que é o nome? Pelo DOI-CODE. Então eles, assim que eles se chamavam, né? Então eles prendiam, lá as torturas foram bárbaras, morreram mais de 60 pessoas, e aí ia para o DOPS que fazia o inquérito, porque era a Polícia Civil, não é? O DOPS era dirigido pelo delegado Romeu Tuma, mas quem mandava era o delegado Fleury, aliás, mandava no país, você deve lembrar. Mas eu gostaria de lembrar que na tarde em que eu fui presa, quando eles saíram correndo e foram para matar o Marighella, eles perguntaram para o marinheiro, cadê o Marighella? O Fleury falou, cadê o Marighella? Onde é que ele está? E o marinheiro respondeu, você não é macho? Vai buscar. E ele espancou o marinheiro na nossa frente e falou, pois eu vou mesmo, hoje é o último dia dele. Então, teve esse episódio ali na sala dele, depois que nós fomos para as celas. Depois do DOPS, o presídio Tiradentes, companheira de cela de Dilma Rousseff. Foi bom, foi mal, piorou, melhorou? A Dilma liderava? E a Dilma, quando ela chegou, eu já estava há algum tempo, né? Acho que há uns 3 meses, não sei. Nós ficamos, já no presídio Tiradentes, eram várias celas que saíam de uma torre redonda, que segundo nos diziam era do século XIX e havia sido um lugar de escravos, de prisão ou depósito de escravos. Era de pedra, era de paredes muito largas, assim, uma torre redonda com aquela escada, assim, no meio, depois saem 2, assim. E em cima tinha 3 celas, embaixo 2. E durante o dia, quando a Dilma chegou, a gente já podia circular nas celas, entre as celas, conversar, já podia receber alguns livros, já podia... Jornal ainda não. Acho que jornal ainda não. E depois, na Copa do Mundo de 70, no TRI, nós pudemos receber televisões portáteis, que foram as primeiras, começaram a vender no Brasil naquela Copa do Mundo, não é? E quando a Dilma chegou, ela era muito alta, a gente sabia que ela tinha padecido muito. Agora, nós ficamos pouco tempo juntas. Ela chegou, logo depois, uns meses, 2, 3 meses depois, eu saí. Agora, o que eu mais me lembro, que todo mundo pergunta, e todas se lembram, e outras muito mais, ficaram muito mais tempo com ela do que eu, é que ela era uma líder natural. Ela tinha um grande destino. Era inegável. Ela era mais jovem do que nós. Mas ela estudava sem parar. Eu me lembro, na época, o interesse dela por macroeconomia, e ela tinha um bom senso impressionante para aquela situação, não é? Então, era uma pessoa muito legal,
Depois de tudo, absolvida. Sim. Ficou por isso mesmo? Olha, não ficou por isso mesmo, porque eu não fui absolvida logo em seguida, ainda teve mais. Fiquei 2 anos em liberdade vigiada, não é? Aí depois é que eu fui... E onde você foi trabalhar? Liberdade vigiada era assinar toda semana na auditoria militar. E onde você foi trabalhar? Nessa época, numa revista técnica de construção, sobre construção civil no Bom Retiro, achando que com isso ninguém ia achar nada demais, porque um dos termos da menagem, que era o relaxamento da prisão preventiva ou a liberdade vigiada, era não trabalhar. Era o tempo do Brasil ame ou deixo. Era não deixar a gente trabalhar de jeito nenhum. Mas eu tinha perdido meu padrasto quando estava presa e minha mãe ainda tinha 3 filhos menores e eu achei que devia ir. Aí fui. Sabiam lá que você era uma ex-presa política? Não, souberam com a notícia do julgamento que saiu em todos os jornais. Foi o julgamento que cuidou, que chamava de Ala Marighella, ALN, Ação de Libertação Nacional, mais Ala Marighella, ou ALN1, e que também foram julgados os padres dominicanos. Como você chegou na TV Cultura? Na TV Cultura, vim para fazer a parte internacional. Aí, o Fernando Jordão, conheci o Fernando Jordão aqui. Fernando Pacheco Jordão. Pacheco Jordão, maravilhoso. E estava dirigindo jornalismo. E eu falei, eu nunca trabalhei em televisão. Aí, quem me falou assim, não, você leva muito jeito e eu vou te ensinar tudo que eu sei, foi o Vladimir Herzog. Vladimir Herzog. Que era o fechador do jornal, vinha fechar sempre o jornal. E o Fernando Jordão fez um jornal aqui, eu aprendi a fazer um jornal lindo, maravilhoso. E foi chamava o melhor jornal. O melhor telejornal, eu acho até agora, quando eu me lembro daquelas matérias, não é? E eu vim fazer a parte internacional. Como era ser chefiada por Vladimir Herzog? Bom, para mim era uma beleza, nós éramos muito amigos, muito amigos. Ele fazia uma reunião de pauta todo dia, onde era uma... Hoje em dia eles têm essa mania de falar pensata, né? Mas era uma pensata de verdade. E eu fazia Vietnã. Eu cobri aqui pela TV Cultura, e o filme deve estar aí, com filme preto e branco ainda, a Revolução dos Cravos. Olha só. Cheguei em Lisboa, junto com Miguel Urbano Rodrigues. Olha aí. Quer dizer, é um privilégio, não é? Claro. É um privilégio. Então... Agora, como é que você lidou com a morte do Vlado? Muito mal. Muito mal. E nós éramos muito... Você chegou a falar amigos. com o governador, com as pessoas? Não, eu? Imagina, eu fui para o hospital, porque ele morreu no DOI-CODE, foi levado para o hospital, se não me engano, Albert Einstein, eu não sei, dali nós fomos para o cemitério do israelita, não é? Na estrada, acho que é Raposo Tavares, que eles chamam Butantã, e teve uma cerimônia incrível, e o rabino Henry Sobel... Foi um assassinato. Um assassinato, foi um suicídio, né? Com certeza. Agora, com certeza absoluta. E naquele dia anterior, ele ainda me chamou, era uma sexta-feira, ele falou, Rose, a polícia está lá em casa. A Clarice acho que tinha vindo aqui, se não me engano. E aí eu falei, como é que eu faço? Ele falou, foge, some. E aquela semana foi decisiva aqui, a anterior. Antes você foi a Portugal cobrir a Revolução dos Cravos. Cobri. Aqui depois o Salazar, não é? Sim. Conta para nós isso. Foi uma das coisas mais lindas. Em primeiro lugar, nós estávamos aqui no Brasil no auge da ditadura, não é? E naquela história de passar do Médici para o Geisel, não sei se já tinha passado. E a colônia portuguesa, não é?
é muito grande e nós fomos colônia portuguesa. E tudo de Portugal interessava muito. Aí cheguei em Lisboa, o Miguel Urbano, ele era nosso consultor aqui no jornal. E eu fui pautada pelo Vlado, pelo Gabriel Romero dos Santos, que Gabriel depois... era muito ligado ao Fernando Pacheco Jordão. Os dois, exatamente, amicíssimos. Fui pautada pelo Vlado, pelo Gabriel Romero e pelo Miguel Urbano e ainda acompanhada em Lisboa pelo Miguel Urbano. Então eu tenho certeza que nós fizemos um bom trabalho. E o cinegrafista, o repórter cinematográfico era o Rubens Mainente. Então foi uma das coisas mais incríveis e mais alegres, viu, Abu? Era assim, o povo português saía na rua, parecia desfile nosso aqui de carnaval. Saía na rua 14 de cantando. juillet. Exatamente. Foi de uma alegria. E o 1º de maio, aí nós estávamos ainda no hotel, eu e o Mainente. Aí o Mainente olhou pela janela e falou, nossa, já pensou isso no Brasil? Já pensou? Menina, os caras vêm com a cavalaria, tanque e tal. O que mais te marcou na Revolução dos Cravos? O que mais te marcou? O que mais me marcou era ver o que causa uma ditadura no país. Portugal pobre, exportava gente, exportava portugueses, masculinos, machos, não é? Que trabalhavam na França, na Holanda, em países mais desenvolvidos da Europa, em trabalhos que aqueles e outros europeus não queriam mais fazer, não é? Portugueses que iam embora, um país de mulheres, crianças e velhos, um país assim, pobre, pobre. De volta ao Brasil, anos depois você foi para a TV Globo. Quem te levou para a TV Globo? Pois é, quando o Vlado morreu, foi tão chocante para mim aqui na TV Cultura que eu não apareci mais. O diretor era o Fernando Faro, lindo, não é? Que chama a gente de baixa, não é? Ô baixa, fica aí. Eu falei, não consigo, entende? Porque eu também já fui. Então, veja, o Vlado morreu, não consigo ficar. Não fui imediatamente para a Globo, fui depois. Qual programa fazia naquele momento o retrógrado da cabeça nacional? O retrógrado tinha vários. Tinha aquele Amaral Neto, repórter, tinha muitos, né? E o Jornal Nacional estava aqui em São Paulo começando a, como é que chama? A tomar conta para valer, não é? Ele já no Rio de Janeiro era muito mais, mas estava aquela coisa da audiência da Globo, daquela forma mais americana. E eu fui em 76, o Vlado morreu em 75. Eu fui morar em Campinas, fiquei lá um tempo com meu marido. Quem te chamou para o Tortura Nunca Mais? Quem te chamou para o Tortura Nunca Mais? O Tortura Nunca Mais, eu apareci lá, desde que eu saí da prisão, eu me considero uma militante de direitos humanos. Porque no jornalismo, nos anos 70, integrei o sindicalismo também, não é? A greve dos jornalistas é de 79, não é? O Sindicato dos Jornalistas assumiu uma posição muito bonita contra a ditadura e eu estava no sindicato e estava na Globo nessa época. E eu gostaria até de falar da Globo, porque você me perguntou. Quem me levou para a Globo foi Luiz Fernando Mercadante, que faleceu pouco tempo atrás e, como escreveu Palmério Dória, era um príncipe do jornalismo, não é? E mesmo na Globo, oficialmente ninguém sabia nada da minha vida, mas é verdade que eu tinha um protetor.
que era o Carlito Maia. O Carlito Maia, irmão da Dulce Maia, também companheira de cela, não é? Minha grande companheira de cela, minha amiga até hoje. Quando eu cheguei no Tiradentes... A Dulce era maravilhosa. Maravilhosa. O Carlito era maravilhosa. Ela é maravilhosa. Pelo que você sabe do Brasil, do mundo, das pessoas, das coisas, você tem certeza de que tortura nunca mais? Não, eu continuo brigando contra a tortura até hoje. Continuo batalhando contra a tortura até hoje. E nesse momento, por exemplo, o Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo tem várias frentes de luta. Uma delas é a federalização dos crimes de tortura, execução sumária e desaparecimento forçado. Não é? É um absurdo isso continuar por conta de cada estado. É um crime de lesa humanidade, não é um crime de uma delegacia. Não é? Então, e agora você está fazendo o quê? Agora, bom, eu acabei de me aposentar, não é? Saí da TV Brasil, todo mundo, estou fazendo muitos projetos novos, estou montando uma produtora chamada Rio Bonito, em homenagem ao professor Antônio Cândido. Olha. Eu quero ser parceira do Rio Bonito, então, e já estamos em produção de vários documentários. Um deles, a vida da Clara Scharf, olha só, companheira, mulher, viúva de Carlos Marighella. Quem vindo na sua direção, você atravessaria a rua para não ter de cumprimentar? Ah, qualquer torturador. Qualquer torturador. Não quero que me olhe, não quero olhar e não terá o direito de me olhar. Não quero, não quero. Sem o que, Rose Nogueira, você não conseguiria viver? Ah, eu não consigo viver sem meu filho, sem minha neta agora, Manuela, com 3 anos, sem a família que eu formei, minha nora Daniela. Eu adoro eles 3, é a minha família. Agora, eu não conseguiria viver sem pensar o tempo todo, sem duvidar das coisas, sem checar. Eu não consigo não checar. Se eu leio uma notícia, eu duvido, eu vou procurar. Como eu fazia no jornal, me aposentei há 2 meses, mas continuo trabalhando sem parar. Rose, quem mais mal fez ao mundo? A religião, o poder, os militares, os bancos? Nossa Senhora, você juntou todo mundo, né? Eu não sei, eu gosto da filosofia das religiões. Eu gosto muito. Eu fui criada, eu fiquei muito tempo num colégio de freiras. Né? Mas o que eles fizeram na caça às bruxas, Exatamente, foi um horror. Quando eu descobri a Inquisição, que houve Inquisição, fiquei muito decepcionada, não é? Rose Nogueira, qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Olha, não é nem gostaria, mas você pulou a que todo mundo faz, que é me perguntar sobre o programa TV Mulher. Ter feito um programa ao vivo na Globo, ter sido sua primeira editora-chefe e diretora, com a direção genial de outro gênio, Newton Travesso. Eu tive muito privilégio na vida de trabalhar com essas pessoas. O Newton Travesso, por exemplo, eu fui editora do Jornal Nacional quando eu fui para a Globo. E aí, um sujeito lá na redação, meio, não posso dizer me ameaçou, mas eu fui fazer a matéria do julgamento da Madre Maurina. Lembra que foi trocada por um embaixador, uma freira? E eu mandei o filme para a emissora e fui fazer outra matéria, o motoqueiro levava. E aí, quando eu cheguei lá, eles estavam vendo se eu tinha perguntado ou afirmado que o exílio dela tinha sido duro, né? E se eu tivesse afirmado? E bastava cortar, então, essa parte. Mas não, era aquela coisa policialesca. Ela afirmou ou perguntou? Aí eu entrei na moviola, ainda no tempo da moviola. Falei, escuta, ela respondeu? Respondeu, então, é porque houve uma pergunta. Agora, vocês são
O quê? Da polícia? Isso, Quer dizer, um idiota que tinha lá. Peguei, fui na minha mesa, não toda, o departamento de jornalismo era ótimo, tinha um idiota que fazia essas coisas, meio para se divertir, entende? Ele sabia muito bem o que era, meio para se divertir, ele sabia da minha história. Aí eu fui na mesa lá e bati uma carta de demissão e fui embora. E fui-me embora. Falei, eu não aceito isso, a Madre Maurina, e falei para ele, você sabe que a Madre Maurina foi minha companheira de cela, entende? Eu já escrevi sobre isso, ela me ensinou a fazer a massagem no seio quando a gente tomava essa injeção, porque empedrava e tudo. Eu tenho essa ligação com essa mulher. E você vem me acusar de que eu me emocionei e tal. Eu fiz uma pergunta, corta e põe a resposta dela e põe no texto da cabeça, não sabe editar. Bom, mas eu resolvi ir embora da Globo. Aí passou algum tempo, alguns dias, uma semana, 2, eu não sei direito. Aí me ligou o Carlito Maia. Ele falou, Rose, é verdade que isso aconteceu? Eu falei, é. Porque aí ficou uma certa fofoca. Pois você vai então na casa do Newton Travesso, me deu o endereço e conversa com ele, que tem um projeto novo aqui na Globo e nós gostaríamos muito que você fizesse. Foi a TV Mulher. Então, lembra, nasce uma nova estação. Tal. Quer dizer, você respondeu a pergunta que eu deveria ter feito. Perfeito. E foi uma delícia fazer a TV Mulher. Tudo bem. Depois ainda tive a oportunidade de fazer o Balão Mágico, fazer criança. Ah, que delícia. E que pergunta que eu fiz que você gostaria que eu não tivesse feito? Ah, nenhuma. Eu sou a favor da liberdade total de expressão e de perguntação, porque nossa única prerrogativa é perguntar. E eu sou a favor de todas as perguntas e todas as respostas. Eu sou a favor da liberdade completa. Rosi, o que é a vida? Ai, a vida é um grande jornal, né? Eles já me perguntaram, puxa, o que você faria, o que mais você gostaria de fazer na vida? É o que eu faço. A vida é um jornal cheio de notícias e eu não quero esquecer delas. Eu estou fazendo para minha neta um pacote do futuro. Então, eu estou guardando para ela, para que ela abra depois para saber como é que foi a vida, como era a vida quando ela nasceu. Rosi, o que é a vida? A vida é um jornal cheio de notícias. Daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço. É um abraço, meu não é. Tinha fotógrafo, não tem, mas se tivesse, só sairia no jornal, se você morresse, sou eu. Venham leis e homens de balanças, mandamentos da quem e da lei imundo. Venham ordens, decretos, vinganças, desça o juiz em nós até o fundo. Nos cruzamentos da cidade, brilhe vermelha a luz inquisidora. Risquem no chão os dentes da vaidade e mandem que os lavemos a vassoura. A quantas mãos existam, peçam dedos para sujar nas fichas dos arquivos. Não respeitem mistérios, nem segredos, pois que é natural dos homens serem esquivos. Ponham livros de ponto em toda a parte, relógios a marcar a hora exata. Não aceitem outra arte que não seja um inquérito, local e data. Mas quando nos julgarem bem seguros, cercados de bastões e fortalezas, hão de cair em estrondo os altos muros. E aí chegará o dia das surpresas.